Boa tarde, investidor. Boa tarde, investidora. Meu nome é Rafael Ribeiro e vamos iniciar mais um edição de encerramento do Infomoney na Bolsa. Hoje o dia foi especialmente agitado no mercado, que a gente pôde acompanhar de manhã uma euforia, o mercado subindo quase 2%. E depois, a partir das mais ou menos das 3 horas, com uma notícia envolvendo a política, o mercado devolveu toda a valorização e agora vai encerrar bem próximo da mínima, uma alta próxima de 0,10. Então, o mercado bastante agitado, uma volatilidade de intraday poucos antes vista, né, nesses últimos dias. Foi uma volatilidade muito forte, da máxima até o fechamento agora, o mercado recuou cerca de 1.000 pontos. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso agora. O que aconteceu? De manhã, por conta das captações externas, né, que foi puxada pelo Tesouro, que já animou o mercado durante a terça-feira, fez o mercado renovar a máxima, superou os 76.403. O mercado, por conta dessas captações, principalmente com Braskem captou cerca de 2 bi, né, foi 1,75 bilhão. A empresa comentou que houve uma demanda 8 vezes maior do que ela esperava, então muito interesse com relação às empresas brasileiras. Então, isso trouxe um otimismo, o mercado marcou um novo topo histórico, atingiu 78 mil, se eu falar exatamente o topo histórico novo, 78.024, subindo cerca de 2%, aí ficou sustentando uma alta entre 1,5 e 1,6, até que chegou próximo das 3 horas da tarde. Ali, o mercado iniciou um movimento de correção forte por conta da notícia envolvendo a CCJ. O que aconteceu? O PSDB anunciou que vai retirar, ele tirou o deputado Bonifácio Andrada, que é considerado um aliado de Temer, da vaga do partido da CCJ da Câmara, onde está sendo analisada a segunda denúncia contra Temer. O que isso mostrou para o mercado? O que o mercado interpretou? Interpretou como um racha do partido, né? Vale lembrar que na primeira denúncia o PSDB mostrou que foi bem rachado com relação ao apoio ao presidente. Já vinha sendo noticiado que a ala mais jovem do PSDB vinha rachada com relação ao apoio ao Temer, e essa decisão revelou como o partido vai ser bem rachado nessa segunda denúncia também, e comprova que a tese que o Maia disse ontem, que o Temer, apesar de o mercado precificar que ele vai passar com folga dessa segunda denúncia, ele ainda tem que trabalhar bastante, porque, segundo o próprio Maia, o jogo está diferente e está mais difícil para o presidente nessa segunda denúncia. Então, juntou tudo isso, esse alerta do Maia pela manhã e essa decisão do PSDB, o mercado voltou bem. E o que puxou também foi o dólar, muita questão o dólar. O dólar vinha de manhãzinha bem, caindo 0,10, bem tranquilo, e engatilhou o movimento de alta mais forte por conta disso, fechou em alta, o dólar futuro fechando em alta de 0,50, né? Vamos mostrar o gráfico sobre isso. E também destaque para o DI. O DI foi particularmente por outra questão. Obviamente, essa questão do PSDB ajudou, estressou o mercado, trouxe um mau humor no mercado, mas também a notícia envolvendo a questão fiscal. Por conta dessa segunda denúncia, o governo está se esforçando para vetar, se esforçando para deixar o Temer tranquilo para passar sobre essa segunda nova denúncia. E isso deixou de lado, além da reforma política, as questões da meta fiscal. Então, segundo uma notícia do Valor, o presidente só deve assinar o pacote de medidas anunciados há quase 2 meses para cumprir a meta fiscal de déficit de 159 bilhões no próximo ano, após a votação da denúncia, que vai ser no final de outubro. Então, isso pode atrasar o cronograma e trouxe um estresse maior, principalmente nos juros mais longos. O 21 subiu cerca de 15 pontos. Então, mercado... É aquela história, né? O Ibovespa tem aquela correlação com o dólar e DI, os DIs na máxima, o dólar na máxima, isso pressionou o mercado também. Então, chega de falar sobre notícias e vamos aos gráficos. Como a gente pode acompanhar aqui o Ibovespa, essa foi a variação da máxima
até a mínima. O mercado recuou cerca de 2%, está fechando em leve alta de 0,05. Esse candle realmente não é a coisa mais bonita de se ver, sinaliza, abre espaço, uma possibilidade de reversão. E essa reversão só vai acontecer se o mercado perder os 76.413. Então, esse é o ponto que a gente tem que acompanhar amanhã. Se perder os 76.403, o mercado pode voltar para a região entre 75.746 e 75.000 pontos. Lembrando que, mesmo com essa queda, o mercado ainda segue com sua tendência de alta. Só vai anular a tendência de alta se voltar a negociar abaixo da média móvel de 21, ou seja, perder a região dos 74.500. Então, por enquanto, tranquilo, apesar desse candle de reversão, a gente tem que acompanhar amanhã. Se perder, acho que vale a pena, pelo menos, as ações que evoluíram bem. Eu vou falar um pouco mais sobre os papéis que deram compra, apertar pelo menos o stop. Vender não, trocar de mão não. Acho que vale a pena zerar as operações que andaram bem, em vista dessa possibilidade de uma correção, e buscar novas compras. Trocar de mão, reverter tendência, ainda está muito longe o mercado, por enquanto, com sua tendência de alta conservada. Falando sobre o dólar. O dólar, ontem a gente comentou sobre a possibilidade de um repique do dólar por conta desse candle de reversão que foi formado, realizou um movimento, foi testar a região do 3,165, por onde passa a média móvel de 21, só retoma esse movimento de alta que a gente acompanha, outro só ganha força se voltar a negociar acima do 3,170. Então, dólar, apesar dessa recuperação, algo natural, né? A gente pode observar que o dólar vem de uma série de quedas, então esse movimento de recuperação, esse movimento de repique natural em relação ao dólar, só ganha força no curtíssimo prazo se voltar a negociar acima do 3,170. Então, sem novidades, por enquanto, dólar tendência de baixa e Bovespa tendência de alta, mesmo com esse candle de indefinição que foi formado. Falando dos papéis que foram mais negociados. Petro, a gente comentando sempre dessa região do R$16, 16,43. É um patamar de resistência muito importante para Petro. Vai ser muito difícil romper por enquanto. De qualquer forma, qualquer movimento de correção até 15,25 oferece uma nova oportunidade de compra. E vale destacar que Petro segurou bem, né, em relação a Vale, né, a gente vai comentar aqui, por conta da forte alta do petróleo. Então, é um drive importante para a Petrobras, o petróleo. Se o mercado, a commodity seguir em alta e Petro conseguir, por um acaso, romper esse 15,90, lembrando que o principal resistência é 16,43, que é a máxima do ano. Então, quem está com Petro, vale a pena apertar o stop para a mínima de hoje, por conta desse candle de definição, ou tentar levar até 16,43, que é a principal resistência. Como venho comentando, o risco retorno não é tão favorável. Se fosse eu comprado aqui, eu apertaria esse stop. Itaú é um papel que a gente comentou forte, né? Recomendação aqui de compra depois que ultrapassou essa máxima aqui, né? Ultrapassou esse candle aqui em 43,64. Por enquanto, a gente pode observar, o papel fechou com alta de 1,60, sem candle de indefinição, segue forte. Para mim, deve seguir, quem tem Itaú pode seguir comprado no papel, com o objetivo de testar o 46,34. Então, quem está comprado em Itaú pode ficar tranquilo, uma vez que ainda está bem longe da máxima rompida. Sobre Vale. A gente comentou sobre a possibilidade de uma correção por conta do teste da média móvel de 21 e o fechamento do gap. Hoje, com a alta, a máxima do dia foi exatamente em 33,16, fechou o gap. E com essa queda de hoje, fechamento praticamente na mínima, cotado a 32,27, espaço para Vale voltar para a região de 31,29. Como a gente vinha comentando, Vale
volume bem baixo por conta do feriado na China, vai ficar congestionado até esses próximos dias entre essa região de R$ 33,00 e R$ 31,29. Então, espaço de uma leve correção para Vale, mas sem recomendação por aqui, porque o papel, quem quer fazer um day trade pode ser interessante fazer um day trade, mas swing trade de Vale, por enquanto nada. Outro papel que destacou de volume também foi Bradesco, ao contrário de Itaú, o papel deixou o segundo candle de indefinição sob 33,69, tem o risco de não confirmar o rompimento aqui do 36,50. Então, quem está comprado no papel, a compra foi aqui, né? Sugiro apertar o stop, tá? Por conta desses dois candles de indefinição, porque o papel pode voltar aqui para a região do 35,40. Então, muita atenção para Bradesco, quem está comprado nesse papel. Como eu venho comentando, eu sou muito mais comprado em Itaú do que Bradesco. Acho que graficamente Itaú está muito mais bonito. Mas quem está comprado em Bradesco, acho que vale a pena aqui apertar o stop por conta desses dois candles de indefinição. E porque se voltar a negociar abaixo do 36,50, anula esse pivô de alta. Então, aí o papel tem espaço de fato para voltar para 35,40. Então, apertar o stop pode ser a melhor alternativa. Com relação aos destaques, vou comentar dos papéis que a gente abriu compra aqui, tanto no Infotrade. Infotrade é a coluna diária de análise técnica, sai todo dia às 7 horas da manhã, tanto as recomendações que foram abertas no Infotrade, como aqui no Infomoney na Bolsa. Começando com BVMF. BVMF, nós recomendamos compra na passagem do 23,96, que foi a passagem dessa máxima. O papel voltou, não evoluiu como a gente quis. Eu, por enquanto, sigo comprado, só vou estopar essa operação se o papel perder o 23,26. Então, quem está comprado em BVMF, zerar se perder o 23,26. Principal suporte é a média móvel de 21, e esse patamar aqui, essa é a recomendação. Então, se cair 3, 4% aqui do nosso ponto de entrada, a gente sai, mas ainda, enquanto negociar acima da média 21, sigo esperançoso que o papel continue o movimento de alta principal, já que tem uma tendência de alta bastante forte. Outro papel que a gente abriu compra foi Raia. A gente abriu compra nesse nível aqui, ó, nesse candle. Reforçamos a compra nesse dia aqui, no dia 29, reforçamos a compra quando o papel voltou para R$ 73,00. Desde então, o papel com fechamento de hoje deu algo próximo de 7, 8%. Recomendação, eu ainda sigo otimista com Raia, por conta dos volumes que o papel vem registrando na compra. Então, ainda vou seguir comprado em Raia, vou segurar essa recomendação. Estou bastante otimista depois do rompimento do 77,57. Se voltar a negociar abaixo desse 77,57 aí, anular o pivô de alta, eu zero a recomendação. Essa é a minha análise. Mas, por enquanto, apesar desse candle de reversão aqui, eu sigo bastante otimista por conta disso aqui, ó, o volume que foi registrado na compra. Então, seguimos comprados em Raia. Sob hipermarcas. Hipermarcas também, tá, pessoal? Hipermarcas, a gente recomendou compra nesse candle de reversão que foi formado aqui. Então, o papel abriu compra no dia 2, ao superar essa máxima. Por enquanto, com fechamento, tem uma alta de 5%, mas sigo bastante otimista enquanto negociar acima do 33,94. Apesar desses candles de indefinição formados, sigo otimista com o hipermarcas. Se por um acaso deixar um candle de reversão com uma queda maior, um volume mais forte na venda, aí vale a pena zerar hipermarcas. Por enquanto, sigo comprado tanto em Raia quanto em hipermarcas. E sobre BVMF, como comentei,
e acompanhar. Esse papel não ficou tão bonito, né? A gente pode observar que o papel não evoluiu como a gente quis, acompanhar a média móvel de 21, que vai ser o principal referência de suporte. Falando um pouco sobre alguns papéis, falando sobre o Usiminas. O Usiminas cumpriu o objetivo, foi testar o 9,37. Então, quem ainda fez essa operação de compra em Usiminas, vale a pena zerar, né? Já deu um resultado bastante expressivo nessa compra, e esperar uma correção próximo da região de R$ 8,00, 8,29, para apresentar uma nova oportunidade de compra. E sobre GGBR, outro papel que é bastante solicitado por aqui, a gente comentou da possibilidade do papel ficar congestionado entre 11,79 e 10,71, realizou esse movimento. Por enquanto, GGBR não é para fazer nada, não tem um sinal tão claro de recuperação. E um papel que chamou bastante atenção hoje, foi destaque de baixa, foi Kroton. Tá? O papel hoje foi destaque de baixa, é um papel que está em forte tendência de alta, e qualquer correção próxima da região aqui de 19,37, deixar um candle de reversão por aqui, ao teste da média móvel de 21, oferece uma oportunidade de compra em Kroton, um papel bastante interessante, tanto em termos gráficos como em fundamento. Então, vale a pena deixar no radar Kroton, próximo da região de 19,37. Bom, esse foi o InfoMoney na Bolsa, edição de fechamento. Um grande abraço e até mais.